Vamos lá falar da palavra de Deus, né? Mais um minutinho, que bom, né? Sempre tá falando de Deus é supermente bom. Receber uns conselhos de Deus para nós, para nossa vida, para transformar a nossa vida, né? Tá sempre conectado com Ele, para poder abençoar também os irmãos, e a quem estiver ouvindo aí, quem estiver vendo, a todos, que Deus não faz acepção de ninguém, né? Diz assim os conselhos, conselhos de Provérbios. Citar alguns conselhos, né? Porque tem muitos conselhos. Se você começar a ler Provérbios, você vai tirar tanta sabedoria, tantos conselhos para você aplicar no seu dia a dia, na sua vida, que você vê a diferença, sabe? Você aprende você vê a diferença quando você aplica esses provérbios no dia a dia, né? Provérbios está escrito no Provérbios 3, versículo 5, ó. Presta atenção aí, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que bonito, irmãos. Confie no Senhor de todo o seu coração. É igual ao primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes a gente se apoia em nós mesmos, nós esquecemos de lembrar que Deus é por nós, né? Sem Ele a gente não faz nada. Sem a aprovação dEle não acontece nada na nossa vida, né? Sem Deus nós não somos nada, né? E não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes a gente pensa, não vai dar certo, sim, é isso, é aquilo. Já olhei, talvez vai dar. Mas a gente esquece de perguntar para Deus, né? Colocar Deus à frente de tudo, né? Ele conhece o nosso caminho. Se você reconhecer Deus, colocar Ele em primeiro lugar e obedecê-lo e reconhecer que Ele é o único que pode te ajudar, que pode fazer a diferença na sua vida, todos os seus caminhos Ele endireitará. Quando você deixa Ele, né? E ouve o que Ele fala, coloca Ele sempre à frente. Sempre perguntar, né? Para Ele, Senhor, isso é o correto de eu fazer? E esperar também a resposta, não. Também não é perguntar Senhor, é isso que eu vou fazer e pronto. Não. Ore e pergunte. Reflita bem se aquilo ou não que é para fazer, se é feito ou não. Se for, você vai ter a resposta. Nada melhor que você esperar. Espere no Senhor, como se diz, espera no Senhor e tudo irá bem. Né? Então agora tem outro conselho aqui bom. Nós vamos meditar neles, né? Por que não meditar na palavra de Deus, não é? Vamos meditando. E tem Provérbios 4 aqui bem pertinho. 4:19. Presta atenção, você vê como é que é linda a palavra de Deus. Como ela faz a diferença na vida da gente, pra gente segue o que está escrito aqui, né? Ó, presta atenção nesse conselho aqui, ó. De Provérbios. Ouça, meu filho, e aceite o que te digo, e você terá vida longa. Eu o conduzirei pelo caminho da sabedoria. Eu o encaminhei por veredas retas. Assim quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Olha só, irmãos. Como você vê como é que a gente mesmo procura sarna pra gente se coçar, como diz o ditado, né? Sarna pra coçar. Por quê? A gente mesmo se desvia do caminho, não segue aquilo que é para seguir. Cristo Deus fala aqui, ó: ouça, meu filho, e aceita o que te digo, e você terá vida longa. A gente
aceita o que Deus fala aqui na Bíblia? A gente aceita realmente os conselhos de Deus? A gente segue esses conselhos? É igual quando a gente tá doente, né, mano? A gente vai no médico lá, pega uma receita com o médico lá, por exemplo. Uma nutricionista, quando a gente tá bem destruidão, né? Que a gente é, né, fraco, né? Quando a gente tá bem doente, sim, precisa mudar o cardápio alimentar ali. A gente vai lá e segue, né? Ou o médico mesmo, você tá doentão ali, né? Você tem que se cuidar, senão você vai beleléu. Você vai e segue a risca ali. Aí você melhora. É, né? A palavra de Deus fala, ó, ouça, meu filho, e aceita o que te digo, e você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrar obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Olha só que lindo, né? Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem. Viu, irmão? Quando a gente mesmo tipo, a gente padece por falta de conhecimento, por falta de leitura, né? E pegar também. Pegar essa palavra aqui e qualquer uma que Deus mostrar para você, que você pode ler a Bíblia também, e aquele que Deus mostrar para você, você pegar para tua vida, trazer a existência aquela palavra na sua vida, você vai se dar bem, irmãos. Que Deus conhece o proceder e o que é necessário para tua vida, o que precisa, o que você necessita nesse exato momento da tua caminhada nessa terra. E a gente, igual eu falo pra você, a gente tá num trem. E nessa vida a gente somos tudo passageiro, como se dizem, né? A gente somos tudo passageiro. Aí que cada hora que passa, vai descer, a gente vai descer num ponto. Então, irmãos, procuramos seguir bem para ter vida longa. E Deus não quer Deus quer que a gente vive bem. Deus nunca quis o mal. É, né? Opa! É, né? Voltando aqui, o assunto, né? Deus não quer que a gente viva mal. É a gente mesmo que procura fazer por onde não ter as coisas certas, porque a gente padece por não ter conhecimento da palavra de Deus. E é uma coisa tão simples, né? Tá ao nosso alcance. Somente estudar, ouvir, meditar, orar, pedir a Deus o entendimento que é necessário para a gente entender, né? Ouça, meu filho, e aceite o que te digo, e você terá vida longa. Olha só que bonito, né? Tudo que Deus escreve aqui, se a gente seguir, irmãos, trazer pro nosso dia a dia, né? Pro nosso viver do dia a dia. Quando nós chegar a uma etapa da vida, quando a gente chegar no final da vida, olhar para trás tudo que a gente fez, você vai ver que valeu a pena estar nessa vida, sabe? Você fez alguma coisa de útil nessa vida e ainda vai se encontrar com Deus e prêmio, né? A ganhar a coroa da vida. É muito lindo, né? Eu conduzi pelo caminho da sabedoria, pedi sabedoria a Deus também, né, irmãos? Discernimento das coisas, sabedoria para poder entender o que Ele quer que a gente faça de melhor nessa terra, de melhor para o próximo, de melhor para Ele, né? O que Ele quer que a gente faça de melhor, qual o serviço melhor que a gente fazer para Ele aqui nessa terra de bom, ajudar o próximo, amar o próximo, né? Se colocar no lugar do próximo.
Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, eu encaminhei por veredas retas. Deus ensina o caminho certo, irmão. Ele deixou o livro certinho pra gente fazer o que é o certo. O bonito da Bíblia, você prestar atenção, quando a gente obedece a Deus, é igual quando a gente é criança, desobedece os pais, né? Eu uma vez, ó, contar essa historinha, mudando umas conversinhas aí, porque pra poder dar um sentido como é a desobediência quando a gente. Quem nunca aprontou quando é criança, né? Quando eu era criança, lá nos tempos das quiçaças lá na roça, lá no mato, né? Matão. Aí tinha pessoal lá, o pai sempre avisava, não vai ali e tal, né? Que ali tá roçado, não é lugar de ficar brincando. E a gente ia lá, teimoso. Eu ia lá, mano. Aí tinha uma árvore e tinha tipo um cipó assim balançando e era um barranco. Ó pra você ver a ideia. E sozinho, né? Vamos brincar. Aquela coisa. Então, só balançando pra lá e pra cá, irmão. Rapaz, uma hora eu fui balançado. Na hora que eu fui, já não voltei mais. Despenquei lá de cima, irmão. Só não me arrebentei, porque Deus protegeu. E cheio de ferro pra lá de baixo lá. Caí em cima de um pé de palmito lá e o palmito foi acalmando a queda, sabe? Não cheguei a bater no chão. Mas também saí cheio de espinho também. Cheio de espinho na perna. Por causa do quê? Desobediência, irmão. Se eu tivesse obedecido, não tinha me machucado. Não corria o risco de sair com as pernas tudo cheio de espinho, né? Não, mas vai desobedecer, tem que desobedecer. Mesma coisa acontece com nós aqui, irmãos. Deus está aqui falando, sabe? A gente padece, vai lá e faz. Você fazer, você vai acontecer isso com você. Se você não fazer, vai acontecer isso. O que a gente prefere? Vou fazer. Né? Aí depois vai reclamar com Deus, hein? Porque falta de entendimento leva a gente ao pecado, fazer coisas erradas e colher aquilo depois. Só que não é na hora que a gente colhe. É igual eu no exemplo do balanço lá, da teimosia. Vai balançar na primeira, na segunda, na terceira, quase fui beleléu. Fui porque que Deus protege criança, né? Porque, olha, te contar, naquela época lá, meu filho, se quebrasse lá, ninguém nem ia ver. Ó, Deus é maravilhoso, ele endireita os nossos caminhos. E a gente anda em veredas retas, caminhos retos, irmãos. Como Deus é bom. E Deus é bom o tempo inteiro, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha que coisa linda. Por isso que é bom a gente meditar na palavra de Deus e ter entendimento daquilo que Ele quer para nossa vida, irmãos. Né? Quantas das vezes Ele mostra pra gente e a gente não esquece, né? Ou não dá nem atenção, a gente vai por nossa conta própria. Vou fazer, vai acontecer. E não acontece, irmão. Tudo acontece por aprovação de Deus. Se Deus permitir, acontece. Se não, não acontece. Né? E às vezes acontece, muitas coisas erradas acontecem porque a gente plantou antes. Né? A gente plantou bem antes. Se você parar para analisar, quando a gente está muito no erro e quando a gente está cego, né? Porque quando Cristo fala, quando a gente julgar, né? Julga, primeiro tirar a trave dos vossos olhos, para depois você ver. Para você poder tirar o cisco. Ó, falou o cisco ainda, não falou trave, né? Falou o cisco do olho do teu irmão. Então, primeiramente a gente tem que ver nós, né? Essas teimosias, nos consertar, né, irmão? Porque quem não tem defeito, né? Ou quem não tem pecado que atira a primeira pedra, como que fala, né? Quem que não é pecador? Ver defeito nos outros é fácil, agora quero ver defeito na gente. É isso que Cristo fala. Se a gente começar a se curar primeiro, para Ele poder trabalhar e a gente poder estar conectado e entender o que Ele tem para falar conosco, a gente vai conseguir fazer a diferença. E às vezes, irmão, a gente procura fazer tanta coisa, né, pelos outros, e de repente Deus fala, não, eu quero fazer com você primeiro. Eu quero te usar em coisas maiores.
Só que para isso eu preciso te aprimorar. Eu preciso te ensinar. Não desvie do meu caminho. Anda nele. É ou não é? E pra gente aprender, mano, a gente tem que andar com Deus. Josué não andou com Moisés? Quantos anos para aprender, irmãos? E muitas vezes a gente, no nosso entendimento, a gente já sabe tudo, né? É ou não é? É igual quando a gente é adolescente, né, irmão? Chega uma fase da vida que a gente, os pais falam, os pais mais velhos, hoje eu sei o que é. Aí, naquela época, não, era cheio de frufru, né? Cheio de entendimento. E a gente, eles falavam pra gente, eles falavam, não, eu já sei, e faz, bababá, né? E a gente vai vendo que, agora pega o rei da gente, vai vendo que não sabia tudo mesmo não, irmão. Fazia por conta própria mesmo, e quebrava a cara. Não, né? E quebra a cara mesmo. Que não pedia entendimento pra Deus, nem sabia quem que era Deus, né? Ouvia falar quem que era Deus, quem era Cristo, o que ele fazia, mas ter vivência mesmo, entendimento do quem que ele era, o que ele faz na vida da gente, não tinha, irmão. Beber a aguinha aqui. Né? Mas quando a gente tem entendimento, sabe quem é Cristo e o que ele faz na vida da gente, e como é bom tê-lo, sabe, na vida da gente, o Espírito Santo de Deus que ele veio e deixou, né? Eu vou para o Pai, vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e a gente começa a ter entendimento daquilo, a gente começa a perceber que quando a gente começa a ler a Bíblia e aplicar todos esses versículos, as palavras e tudo em si, e trazer para a vida da gente, não querendo impor na vida dos outros, sabe? Porque a pessoa em si, ela tem que, esse é o meu entendimento, é ensinar a pessoa a buscar Deus por ela, para ela ter entendimento do que Deus quer na vida dela. Ela começar a viver experiências com Deus, e aí sim, ela vai ter aquela mudança e aquele entendimento de falar de Deus, sabe? Aí vai acontecer, o que acontece? A pessoa começa a conversar sobre Deus e você fala também de Deus, a pessoa começa a catar aquilo lá, aí vira tipo um ensinamento, a pessoa tá precisando de um ensinamento naquela, a pessoa começa a ouvir aquilo e aquilo entra nela, e ela sabe o que vai fazer, o que Deus quer que ela faça, sabe? Aí você sabe se, por exemplo, Deus, vou comprar uma casa própria hoje. Sabe, você não vai pelo seu entendimento, não, vou lá ver lá quanto que é, tal x, tal pau. Aí o cara fala um preço lá, um preço até mais ou menos razoável. Mas só que você não perguntou para Deus. Aí você foi por conta. Aí apareceu lá, você, vou comprar isso aqui mesmo. E não perguntou para Deus. Aí de repente Deus está te preparando uma casa mais barata, melhor lugar, mais fácil de se pagar, sabe? Você não esperou e não procurou saber de Deus. Isso é um exemplo. Isso é em várias áreas da nossa vida. Quando a gente procura Deus, né? Aí sim. Aí Deus vai fazer a diferença na tua vida. Mas basta você crer, né? E procurar entender, né? E seguir o que Ele manda, que Cristo manda, né? Principalmente com Cristo, seguir os mandamentos. A gente fala que é de Cristo, né? Porque Cristo é o Pai da igreja, nós somos cristãos, né? A gente acredita em Cristo e nos seus ensinamentos. Então, por que não procuramos vivê-lo? Né? Viver essa experiência de Cristo, né, na nossa vida. Os ensinamentos que Ele deixou, que não são difíceis de quando você tenta viver eles, sabe? Quando você se coloca na vida dos outros, assim, tipo, a pessoa tá ali no pecado e você não julgá-lo, mas sim se colocar no lugar dele, porque ele tá fazendo isso, porque você não sabe o que ele passa, os traumas que ele passou, a vida que ele tá levando, por que ele é assim, sabe? Se pôr no lugar da pessoa. E Cristo fazia isso.
Ele se compadecia das pessoas. E a gente não se compadece das pessoas. A gente julga as pessoas. Quando a gente se compadecer, a gente começa a transformar a gente mesmo e as pessoas que estão à nossa volta. Né? Mente de Cristo, irmãos. Mente de Cristo. Quando a gente tem mente de Cristo, as coisas novas vêm. Mente nova, coisa nova. Você não começa a ver tudo que é coisa errada, sabe? Porque Deus tem um novo na nossa vida. E a gente tem que estar preparado para receber esse novo de Deus. Esse novo de Deus acontece todo dia, porque todo dia é um novo amanhecer. É uma nova chance da gente estar respirando. É uma nova chance de a gente estar fazendo alguma coisa para Deus e para o nosso semelhante. Né? Para que Deus venha nos orgulhar de... venha gostar do que a gente está fazendo, né? Daquilo que a gente está fazendo por Ele. Né? Então a gente venha se alegrar com o nosso próximo quando ele está bem. Né? Não ficar alegre quando ele está triste, quando ele tem uma derrota. Mas sim se compadecer das pessoas. E levantar essas pessoas. Igual eu já precisei de muito que as pessoas me levantassem quando eu estava para baixo. Né? Com a autoestima baixa. Muitas pessoas vieram com conselhos bons. E Deus usa, irmão. Não usa só tipo eu, assim, mas usar as pessoas que estão perto de você, naquele exato momento que você precisa. Mas para isso você tem que ter um entendimento do que ele está querendo falar, né? Eita glória! Deus é bom demais. Quando Deus faz, as coisas acontecem, né, irmãos? Eu também, quando a gente sai da desobediência, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, tem as histórias da minha vida que eu aprendi muito, irmão. Eita! Eu era criança, né, irmão? Essa na fase da escola. Acho que tava na terceira, quarta série. Aí era naquele tempo lá do Karate Kid lá, sabe? Karate. E eu entrei na academia, irmão. Ó, pense. Entrei na academia lá e treinando. Ó, fiquei top no negócio. Fiquei bom. Peguei até uma faixa amarela. Rapaz, aí tinha um amigo meu lá, amigo. Agora a gente virou amigo depois, né? Mas a gente... um dia me se encrespamos lá, sabe? E eu fui pra cima dele, só que é estilo Davi e Golias, sabe? Eu era Davi e ele era Golias. E fui pra cima do Golias, sabe? Ah, irmão, deu asa, deu mal pra mim. Aquele dia apanhei tanto, irmão. Pensa, o Golias me deu um pau. Apanhei. Apanhei, cheguei roxo em casa. Só não apanhei mais porque eu não falei pro meu pai, senão eu tinha levado 2 surras no mesmo dia. Ó, pense o que é desobediência e o que é o cara se achar, né? Se eu tivesse conhecido Deus naquela época e tivesse conhecido a história de Davi e Golias, eu não tinha feito isso. Tinha perguntado para Deus primeiro. Mas depois ficamos amigos, até hoje. Ficamos amigos depois, irmão. Mas você vê, ó, a desobediência, o tal da pessoa se achar, o que acontece na vida da pessoa? Só leva invertida, como dizem, né? Só leva umas invertidas aí. Mas quando a gente tá com Cristo e segue o que ele fala, aí sim, a gente vai ter sabedoria para esperar e ver o perigo aí, né, irmão? Para não se achar que é tanto e não levar umas invertidas na vida, né? Né? Por isso que tem que estar sempre na presença de Deus, esperando nele, pra ele fazer as coisas por nós, né, irmãos? E ele faz. Amém? Que Deus venha abençoando a vida de vocês aí que se encontrarem, irmão. Por isso que a gente tem entendimento na palavra de Deus, sabe? Pra gente aprender cada vez mais. Né? Porque com Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Se você começar a aprender e buscar de Deus, Ele vai te fortalecer, irmãos. Ele vai te dar entendimento. Aí você vai entender o que é para Deus trabalhar em sua vida. Mas enquanto você ficar com essa dúvida no seu coração, né, de não querer acreditar em Deus, e pior, não
procurar saber por conta própria, né? Porque tem a Bíblia para você pesquisar, tem internet. Mas você procurar a fonte certa, irmãos, da vida de Cristo. Não aquelas coisas supostas lá que as pessoas... Hoje em dia tem muita coisa querendo pegar, botar na cabeça das pessoas que Cristo não existiu, que Cristo era isso, Cristo... Aí vai da cabeça, por isso que Cristo falou que tem um livre-arbítrio, você crê ou não. Você acredita se quiser ou não, né? Eu, sinceramente, acredito que é um testemunho, porque ele mudou minha vida. Assim como ele mudou minha vida, o que é bom pra mim, eu quero transmitir pra você. De repente você conhece esse Cristo e ele transforma a sua vida. É uma coisa boa, a gente tem que falar. É igual remédio. Se você conhece algum remédio, você não vai falar pra pessoa. Pô, né? Chega lá, vai no médico, o médico fala um remedinho pra te sarar. E Cristo é o remédio. Muitas vezes pra mim é. E vai ser sempre, né, irmão? Por isso que eu falo pra você, essa vida da gente, desde quando a gente nasce, a gente já ouve falar desse Cristo, né? Meus avós falavam de Cristo, viveram Cristo também. Meu pai, minha mãe falava de Cristo e tinha respeito, irmão. Tinha aquele temor, né? E hoje não é diferente não, irmão. Quando você começa a ter convivência com Cristo, você começa a pegar temor de Cristo. Temor de Deus, sabe? Temor daquilo que você pode fazer de errado, sabe? Temor de se afastar de Deus e Deus se afastar de você. Não é temor de Deus que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. O temor é de Deus se afastar de você e deixar você caminhar por conta própria. Sabe? Você pensar que tá podendo e não tá podendo nada. Né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmãos. De cada pessoa que tá aí conectada, que tá compartilhando aí. Amém? Como é que é bom, né? Falar de Deus. E Deus vem abençoando grandissimamente a vida de cada pessoa. E confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Viu só, irmãos? Não seja sábio pelo seu próprio tempo. Cara, eu faço e aconteço. Evite o mal, irmãos. Se você vê com alguma coisa que você vai fazer, vai prejudicar alguém, não faça. Não pense em si próprio. Não seja egoísta. Hoje em dia, tá muita gente assim, todo mundo egoísta, né? Só pensa em si próprio, né? Não pensa no seu próximo. O amor se esfriando, individualismo. Né? E que Deus venha abençoando grandissimamente, que possamos ficar todos assim, esperando em Cristo. E Cristo vai fazer a diferença na nossa vida. Confie no Senhor e tudo mais Ele o fará. Né? Quando a gente está em Cristo, nova criatura é. E Deus vai fazer a diferença na vida da gente, irmãos. Né? Quando a gente crê nele. Enche-me, Deus, enche-me. Há outro conselho bom aqui, irmãos. Quando Deus fala, esse aí é pros fofoqueiros de plantão. Fofoqueiro, as linguarudas, os linguarudos aí. Ó, que diz aqui em Provérbios, ó. Provérbios 13, versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Viu só? Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Quem fala demais, acaba se arruinando. Então guarda sua boca. Porque quando a pessoa fala demais, né? O que acontece quando é fofoca? Acaba com a vida das pessoas e consequentemente a sua própria. Né? Porque fala demais. Ou quando você tá nervoso, irmão, tá numa ira, o que acontece? Você acaba falando coisa que não deve, né? Fala de mais. Quando Deus fala, guarda a tua boca, guarda. Quando você ficar nervoso, guarda a tua ira. Sabe? Igual eu lembro quando eu era criança, eu era meio bocudinho.
Aí a mãe chegava pra dar umas lições, né, que eu aprontava. Aí eu ficava bravo com ela, rapaz. De ficar quieto, né? Aqui, ó. Não seguiu os exemplos aqui. Já levava uns tapão pro meio da cara, mano. Aquele tempo era cruel. Ou quem é daquela época lá sabe, os tratamentos não era igual agora não, gente. Falava algum ar, já voava o tapão pro meio da cara. E tinha que sair correndo. Não. E o chinelado voava. Aí guarda tua boca, vai falar demais. Fala, porque ficou quieto. A mãe mandou ficar quieto, não ficava. Aí levava. Aí me arruinava tudo. Ficava tudo roxo. Criança é terrível, né? Então, irmão, a gente tem que aprender a guardar a boca da gente. Na hora do nervoso, ficar quieto. Tem uma coisa que o pessoal fala, contar até 10, né? Não sei se funciona, mas eu acho que agora funciona porque eu tô mais velho, já tô mais calmo também, sabe? Mas você que tem esse problema de ser muito explosivo, conta até 10, faz o teste você mesmo em tua mente, ninguém vai ver mesmo, ninguém vai. É você, irmão. De repente a gente é explosivo, né? Tá lá batendo boca lá, o vídeo fica quieto, porque bater boca nunca prestou. Quando você tá no nervoso, na raiva, não é bom a gente ficar discutindo, sabe? Quando você vê que você vai estourar, conta até 10, se segura, conta até 10, você vai ver, calma. Aí você começa a oxigenar o cérebro, aí você vê que o problema não é bem assim. É mais embaixo, porque quando você tá no atrito, a pessoa que você tá discutindo tá nervosa, você tá nervoso e nenhum dos dois tá com a razão. Aí quando vocês estão calmos, entra no bom senso. Né? Igual esposa e marido quando tá nervoso. É aquela discussão, né? Não adianta nada. Né? Só um ficou ofendendo o outro ali e depois não adianta nada. Aí quando você fica calmo, os dois entram no consenso. Bom, a mulher fica calma, você fica calmo. Acabou a briga. Né? Guarda a tua boca. Fofoqueiro também. Fofoqueiro, linguarudo. Os linguarudos tem aquela piada que os pessoal falam, né? Uma vez foi no enterro lá, chegou lá no enterro da irmã lá, olha a irmã, hein? Na casa dela lá, e tinha 2 caixão. Falou, ué, mas não foi a irmã que morreu? Foi a irmã, só que aquela ali é pra língua dela, tão comprida que é. A linguaruda. Ó, irmão, os caras contam cada uma também, né? Só Deus na causa, irmão. Mas pra você ver, né? A gente tem que cuidar muito do que da língua da gente, da boca da gente. E aí Deus fala, né? Se a gente não cuidar da boca, porque a gente tem que cuidar com aquilo que fala. Porque você pode amaldiçoar você e pode abençoar. Porque na mesma boca não pode sair nem bênção e maldição. Ou né? Não pode sair água amarga e água doce. Tendo da mesma fonte. Tem que sair coisas boas. Olha como é que o ensinamento da Bíblia é poderoso, né, irmão? Como que a gente aprende, né? Num pequeno versículo, a gente se torna uma aula inteira. Deus é bom, né? E que Deus venha abençoando a vida de vocês, onde vocês se encontrarem, amém? Que possamos estar todos conectados, falando de Deus sempre, levando a palavra abençoada para a vida das pessoas. E que Deus venha abençoando a vida de vocês, aí, onde vocês se encontrarem. Essa já é a segunda hora que eu estou fazendo, sabe, esse vídeo. E que tomara a Deus que alcance bastante gente, que essas palavras venham de encontro ao coração das pessoas que estão necessitando da palavra de Deus, para serem transformadas, para conhecerem esse Deus e ter experiência, deixar esse Deus viver, entrar na sua vida, sabe? Você conhecer como é o trabalhar desse Deus, saber quem que é Deus, saber quem é Cristo, saber como é que era a vida dos discípulos e seguir os exemplos bons que tem na Bíblia, e tem uns exemplos também maus dos profetas lá também, que desobedeceram, tanto os profetas como os discípulos. Também tem uns discípulos também que desobedeceu, e as consequências dos atos deles, que eles desobedeciam, né? Com a raiva que eles tinham também, que eles eram igual nós, né, irmãos? Só com épocas diferentes, mas com os mesmos gênios, porque ser humano tem os mesmos sentimentos, né? Pode passar raiva, ira, passa tudo, fome, dor, sentir as mesmas coisas, ninguém era super-homem, né? Passamos pelas mesmas atitudes, igual Cristo passou pelas mesmas coisas, mesmo sendo o santo rei dos reis, né? Veio passar por tudo que nós passamos, que nós sentimos. Que bênção, né?
Esse Deus é bom, né? E por Ele a gente pode ter salvação. Chegar a Cristo. Chegar aos céus. Porque o céu não era para nós, né? Mas através de Cristo, Filho de Deus se tornou. Oh, benção, né? Oh, glória. E que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmãos. Cada pessoa que está aí conectada. Amém? E é assim que possamos falar mais de Deus. Né? Que Deus venha abençoando grandissimamente a todos que vão entrando, que vão ver esse vídeo aí, que vão compartilhar. E que possamos ficar tudo na paz do Senhor. Né? Que Deus venha abençoando grandissimamente. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Guarda a tua boca, guarda a sua vida. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Olha que bonito, hein? Ó. Guarda a sua boca, irmão. Quando Deus fala assim, né? Quando a gente falar, fala coisas boas. Sabe, até num comentário, se for comentar, comente coisas boas. É a mesma coisa, ao mesmo tempo que você vai gastar falando uma coisa ruim, ao mesmo tempo que você vai gastar falando uma coisa ruim, então fale coisa boa. É ao mesmo tempo que você vai perder, sabe? Só que vai perder frutificando, não destruindo. Se você não concorda com uma coisa, guarde pra você, irmãos. Não tente destruir aquela pessoa só porque você não concorda. Eu mesmo não concordo com muita coisa. Aí eu vou ficar agora destruindo a pessoa só porque ela concorda com aquilo. Eu me ponho naquele lugar da pessoa, sabe? Eu tenho meu entendimento que eu ainda procuro ler a Bíblia. Eu não sou totalmente entendido, mano. Tem que aprender muito, muito mesmo. Não sou totalmente, como é que fala? Sábio em tudo, conhecedor de tudo. Ou o cara que conhece a palavra inteira, ou bambambam. Eu não entendo tudo, irmão. Estou aprendendo, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmãos. E é bom cada dia mais a gente ler a Bíblia, que a Bíblia ela faz nós ter conhecimento do dia a dia e do que é necessário para a vida da gente, né? Para nos alimentar, para ajudar. Às vezes a gente tá com dificuldades. Se você ler a Bíblia e pedir para Deus, Ele vai e faz. Né? Que Deus venha abençoando a vida de cada pessoa, irmão. Que Deus é fiel em tudo que Ele faz e tudo que Ele vai fazer. Né? É tão bom, né? Quando a gente sente a presença de Deus. E quando a gente deixa Deus trabalhar na vida, quando a gente não tem dúvida que Deus pode fazer alguma coisa na vida da gente, sabe? Quando a gente tem certeza que Deus vai fazer, uma experiência própria quando a gente tem fé. Uma vez na minha vida, assim, foi o tempo que eu fui tirar a carta, irmão, pra você ver. Pra muita gente é uma bobeira. Mas por isso eu falo que você tem que ter uma intimidade com Deus, porque pra mim naquela época era uma coisa que eu tava necessitando. Por quê? Eu necessitava de um carro para fazer umas correrias pessoais, né? E trabalho também. Só que eu tinha pouca grana, sabe? E aquele tempo lá eu tava na fé. E eu orei para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso desse carro, né? Eu preciso tirar a carta. Eu não era mais novinho não, irmão. Eu já tinha uns 35 anos já. E eu fui, né? Naquela fé, irmão. Só com o dinheiro. Se eu reprovasse, eu podia parar. Porque eu não tinha mais como pagar. E eu fui naquela fé, eu orei para Deus assim, pedir, sabe? E eu senti no coração aquela paz, aquela alegria, aquela vontade de fazer, sabe? Sabe aquela certeza? Peguei, fui e fiz, irmão. Mas passei, na teórica, passei de boa, irmão. Passei de primeira. Aí na prática eu já capenguei mais um pouco mesmo. Pensei que ia até reprovar. Que eu pegava no volante, o instrutor já tá tudo errado, filho.
Tá errado, tá errado. Eu já nervoso, irmão. Nervoso. Falei, não vou conseguir tirar. Já tava a ponto de desistir, irmão. E eu orava pra Deus e Deus me confortava. E o dia do teste no Detran, eu tomei umas 4 copinhos de chá de foi hortelã, não, de hortelã, acho que é hortelã que acalma, né? Acho que foi de hortelã. Aí foi mais calmo, e orando pra Deus, pedindo, e aquela paz. Então eu cheguei, fiz a baliza lá, fiz o processo, tudo. Aí cheguei lá, né? Aí teve uma hora que eu errei. Falei. Aí lá vem o instrutor conversar lá com a pessoa, falei, já fiquei triste, mas agora reprovei. Pronto, acabou meu. Agora não tiro mais carta. Acabou, agora só com 60 anos. Agora é na idade coitona. Aí chegou o cara, né? Falei. Aí falou, passou a menina que tava, passou. Aí o outro passou. Aí chegou a minha vez. Aí você passou também. Eita, agora penso no alívio. Mas Deus, ele é bom, irmão. Por isso que eu falo. Cada um tem que ter suas próprias experiências com Deus para entender o que ele faz, o processo dele na vida da gente. Quando a gente tem conhecimento dele, deixa ele trabalhar na vida da gente, irmão. A gente se torna outra pessoa. Sabe, a gente se transforma. A gente vai levantar almas. A gente vai levantar o caído. A gente vai sarar o doente. A gente vai trazer luz onde há escuridão. A gente vai trazer paz onde há guerra. Sabe, a gente vai trazer união. Sabe, vai levantar as pessoas. Vai o coração quebrantado, vai se quebrantar o coração de pedra, sabe aquele coração peludo? Vai ser quebrado, vai ser quebrantado. E Deus vai levantar as pessoas, famílias. Né? E cada pessoa vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus na vida dela. Vai ser transformado, irmãos. Que a gente possamos ser instrumentos usados por Deus para levantar as pessoas, irmãos. Não para destruir, levantar. Né? Use a sua boca, irmão, para dizer uma coisa boa, levantar as pessoas, né? Trazer dignidade para a vida das pessoas. Se a pessoa está sofrendo, seja aquele alívio, seja o remédio que ela precisa naquele momento. Se a pessoa está com dor, vai lá, conforte ela, né? Que possamos ficar todos na presença do Senhor. E até uma próxima aí, se Deus tocar, nós fazemos mais. Deus vem abençoando a vida de vocês. Muito obrigado pelo acompanhamento aí. Que Deus abençoe. Amém? E até uma próxima aí. Deus assim nos permitir.